Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar nossas aulinhas aí do segundo ano, continuar falando de matrizes e agora vamos para a multiplicação de matrizes, ok? Então vou começar com um exemplo, tá certo? Acho que o exemplo a gente consegue visualizar melhor como é que a gente faz essas multiplicações do que a gente está indo para a parte mais teórica, ok? Então, ó, dada aqui a matriz A, vou fazer com matrizes 2 por 2, tá certo? Porque multiplicação de matrizes ela dá um certo trabalho em relação aos cálculos, ok? Uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz aí também 2 por 2. Depois vou fazer um exemplo com matrizes não quadradas para a gente ver quando é que se pode multiplicar e quando é que não se pode multiplicar, tá certo? Não são todas as matrizes que podem ser multiplicadas uma pela outra. Tem uma regrazinha aí que tem que ser observada, tá certo? Então vamos lá. Então, dada aqui a matriz A, né, e a matriz B, valores aí aleatórios, como é que seria a matriz A vezes B? Olha, a matriz A vezes B, essa é uma matriz 2 por 2, por uma matriz 2 por 2, certo? Eu não vou me preocupar com a ordem da matriz agora, né, porque o meu exemplo são de duas matrizes de mesma ordem, mas depois eu vou dizer como é que seria a ordem da matriz produto, ok? Então vamos lá. Aqui na matriz A vezes B, vou colocar aqui a forma genérica, eu vou ter aqui o elemento A1, B1, 2, A1, 2 e o A2, 2. Como vocês sabem, esse 1 quer dizer a linha, esse primeiro número quer dizer a linha e o segundo a coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Aqui é 2, 1, né? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então, pessoal, olha. Para multiplicação, esse A1, 1, você vai multiplicar a primeira linha dessa pela primeira coluna da outra. Multiplicar como? Os termos correspondentes e somar, tá certo? Então, eu vou pegar assim, ó, vamos devagarzinho aqui, ó. Você vai pegar aqui a primeira linha, da primeira, né, e multiplicar pela primeira coluna. Pega a primeira linha, multiplica pela primeira coluna, aí eu vou ter o termo A1, 1. Primeira linha, primeira coluna, certo? Vai ficar aqui. E como é que eu vou fazer essa multiplicação? Ó? Termos correspondentes, ó. O A1, 1 desse vezes o A1 do outro. O A1, 2 pelo A2, 1. Seria assim. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Aí soma, mais 4 vezes 4, 16. Isso aqui vai me dar o primeiro termo. Tá certo? Ok? Aí agora, para esse termo que vai ficar aqui, não é o A1, 2? Ó, se é o A1, 2, então é a primeira linha dessa pela segunda coluna da outra. Então eu vou multiplicar ó, a primeira linha dessa pela segunda coluna da outra. Tá? Primeira linha vezes a segunda coluna. Ficaria como? Eu tenho que multiplicar os termos correspondentes. Então, a primeira linha, 2 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 1, 4. Observe que tem que ter muita atenção nessas multiplicações. E aqui é porque é uma matriz 2 por 2. Quando for 3 por 3 ou 3 por 2, que seriam vários números para multiplicar e somar. E aqui eu só coloquei números positivos, mas se tiver números negativos, tem que obedecer aí o jogozinho de sinais, naturalmente, lógico. Vamos lá. Então, agora aqui, ó, eu tenho esse termozinho aqui, né, o A2, 1. Eu vou multiplicar o quê? A segunda linha dessa pela primeira coluna dessa. Tá? Segunda linha pela primeira coluna. Como é que eu multiplico? Os termos correspondentes. Seria 1 vezes 1, que dá 1, mais 3 vezes 4, que dá 12. Certo? E por fim, o A2, 2. Segunda linha dessa, segunda coluna da outra. Então, vamos lá. 1 vezes 0 dá 0, mais 3 vezes 1, 3. Pronto, estamos com o colorido aí. Vamos fazer agora a matriz A vezes B. Seria a matriz 18
4, 0 mais 4, 12, 1 mais 12, 13 e 3. Pronto, aqui está a matriz A vezes B. Tá certo? Então, observem que dá um pouco de trabalho, né? A matriz 2 por 2, que é uma das mais simples, você teve um trabalhinho. Agora, vamos ver matrizes que não sejam quadradas, como é que fica? Matrizes que não sejam matrizes quadradas. Aí a gente vai ver da possibilidade ou da impossibilidade de fazer essa multiplicação, tá? Vamos lá. Então, dado uma matriz A, aqui, essa matriz é de ordem 3 por 2, vamos multiplicar por uma matriz 2 por 2. Agora, observe quando é que vai ter possibilidade de ter a multiplicação, quando não. Você vai pegar e olhar, você vai olhar para a ordem das matrizes. Eu tenho uma matriz 3 por 2 multiplicando uma matriz 2 por 2. Olha, pessoal, para poder, né, ocorrer a multiplicação, esses númerozinhos aqui de dentro tem que ser iguais, tá? Então, o número de linhas desse aqui tem que ser igual... O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá certo? Então, se eu for multiplicar, ó, A vezes B, eu posso multiplicar? Posso. Por quê? Porque esses dois números são iguais. Isso vai me gerar uma matriz do tipo 3 por 2. Ó. Esses números de fora aqui, ó, aqui vão dar a ordem da matriz produto. Certo? Então, pode multiplicar, porque esses termos aqui são iguais. Qual é a ordem da matriz que eu vou obter? É uma matriz 3 por 2. Tá certo? Se eu quiser fazer, essa é a matriz A vezes B. Se eu quiser multiplicar a matriz B vezes a matriz A, será que eu posso? Vamos ver aqui, ó. A matriz B, nem coloquei a letrazinha aqui, né? Essa aqui é a matriz B. A matriz B é uma matriz 2 por 2. Vou querer multiplicar com a matriz A, que é uma matriz 3 por 2. Nesse caso aqui, ó, não pode haver multiplicação, porque esses números aqui são diferentes, né? O número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Tá certo? Então, antes de fazer a multiplicação, você tem que ver se realmente dá para multiplicar. E depois ver o tipo da matriz, né? A ordem da matriz produto, tá certo? Então, dito isto, né? Então, A vezes B pode ocorrer, então vamos fazer aqui a matriz, tá certo? Vamos fazer essa multiplicação aqui. É uma matriz 3 por 2, então a matriz que vai aparecer no produto, A vezes B, vai ser uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. A21, A22, A31, A32, né? 3 linhas, 2 colunas, tá certo? É obrigado a fazer isso daqui? Não, não é obrigado a fazer isso daqui não. Estou fazendo porque eu estou explicando, mas se você tiver uma práticazinha, você não precisa fazer a matriz genérica, que é porque a gente está, né, nos primeiros passos. Então, A1, eu vou multiplicar primeira linha com primeira coluna, tá certo? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 0, 0. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 0, 0, mais 1 vezes 1, 1. Ok? Sai fechar aqui mesmo. Vamos para cá agora. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 4, 8, mais 0 vezes 0, 0. O outro termo, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna de lá. Ó. 4 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0. Vamos para cá. Terceira linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 0, 0. E por fim, terceira linha, segunda coluna. 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3. Pronto. Então, a nossa matriz A vezes B ficaria assim, ó. 4, 1,
8, 0, 4, 3. Aqui é a nossa matriz produto A vezes B. Tá certo? Ok? Só dá trabalho, né? Mas não é difícil, né? Se você entender aqui como é que você vai multiplicar, né? E fizer com atenção, não tem erro. Ok, pessoal? Por hoje era só. Valeu, até a próxima. Tchau.